Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, depois de tanta coisa negativa, né, aí referente à política, né, teve algumas coisas boas que aconteceram e vale a pena a gente ver aqui. Aqui eu tô com a lista, né, dos candidatos que foram vergonhosamente derrotados. Tem um aqui que não tá na lista, mas que vale a pena a gente comentar. Eu abro com ele, que é o Cabo Daciolo, né? Ele disputou com o Romário e perdeu, né? Lá no Rio de Janeiro, ó. Cabo Daciolo perde. Vamos ver, eleição no Rio, né? Vamos ver. Aqui, ó. Cabo Daciolo, o maníaco que os caras são terríveis, né? Mas isso aqui é de 2018. Família, o Cabo Daciolo, só por isso aí você viu, né? Cabo Daciolo, o maníaco que roubou a atenção. Não é eu que tô dizendo, não, é a mídia, né? Mas enfim, ele disputou ao Senado com o Romário, né? E outros, e perdeu. Um cara que teve uma votação expressiva, né? Para presidente da República, mas que a gente acabou acordando e percebendo que era um fanático. Era um cara que usava o santo nome de Deus para meio que justificar todos os atos da vida dele, né? Nós falamos aqui de denúncias que apareceram aqui pela internet, né, do tal do Dr. Pedrosa, eu não conheço, mas parece ser um cidadão de bem, que disse inclusive que emprestou dinheiro a ele para a campanha dele e ele nunca pagou. Então, a gente analisando o perfil do Cabo Daciolo, ele parece mesmo ser uma pessoa que tudo que ele faz na vida dele, ele justifica com Deus. Porque é Deus que mandou, é porque Deus está, entende? Para justificar as incoerências, as decisões, a falta muitas vezes de caráter dele. Inclusive, nessa eleição ele conseguiu uma vaga para presidente, para disputar, só que por um partido pequeno, e de repente ele abandonou, pulou fora, né? Porque o negócio dele era entrar. Já faz tempo que ele está afastado, então ele queria entrar de qualquer maneira. Então já perdeu no Rio de Janeiro a disputa para prefeito, se eu não me engano, ou era governador, me perdoe, mas acho que era para prefeito mesmo, me perdoe. Faz tempo que eu não acompanho mais, mas tá aí, né? Uma decepção, o Cabo Daciolo, um cara que hoje está passando por isso justamente por usar o santo nome de Deus em vão, né? Aí a gota d'água final, e que aí realmente foi o balde de água fria para a gente despertar de vez. Eu já vinha desconfiado de certas atitudes dele, o fato dele ter começado pelo PSOL, né? Mas tudo isso a gente imaginava que era ignorância política dele. Mas quando ele se juntou com Ciro Gomes, né, um cara que já teve aí no meio de vários governos, não precisa nem a gente falar, acho que o Ciro Gomes dispensa, né, a apresentação. E aí, tá aí, né, dizendo que foi Deus, isso é aquilo, tá aí, ó, perdeu. E vai ser sempre envergonhado todos aqueles que usarem o santo nome de Deus em vão, né? Pode até demorar, mas vocês estão vendo vários que fizeram isso aí, como o Valdomiro, por exemplo, tá pagando o cara aí pelas suas heresias. E o Cabo Daciolo parece, né, que vai no mesmo caminho. Espero que ele perceba o que ele anda fazendo. Bom, vamos ver os outros aqui, né? De José Serra Abraham Weintraub, que nome, né? As figuras conhecidas da política brasileira que fracassaram nas urnas, né? A Globo fica feliz. Mas essa aqui a gente não pode deixar de falar, né? Essa Joyce Hasselmann, que era uma bolsonarista ferrenha, foi bem votada, muito votada, agora ela ganhou. Joyce recebeu cerca de 14 mil votos, um decréscimo de mais de 1 milhão de votos, né? E não se elegeu, quer dizer, ela tinha sido muito bem votada, 1 milhão e cacetada nas eleições passadas, né, apoiando o Bolsonaro, fingindo ser direitista, porque infelizmente, família, quando o povo acordou, quando o povo descobriu que era o PT, né, as pessoas começaram a acreditar que qualquer um que dissesse que era de direita, que era conservador, que era um cidadão de bem, realmente era, só porque ele estava dizendo. E aí apareceram os oportunistas. Olha, é só surfar na onda Bolsonaro que eu me elejo. E foi o que aconteceu aqui com Joyce Hasselmann, né? Mas ela nunca foi de fato de direita, né? E eu nem gosto de colocar esse termo direita e esquerda, como o Dr. Enéas disse, a pessoa tem que ser nacionalista, né? Mas pelo menos aparentava ser uma pessoa que defendesse a moral e os bons costumes. Direita e esquerda só serve mesmo para manipular. Mas aí caiu a máscara, ninguém consegue segurar por muito tempo essas máscaras, né? Segundo as informações é que ela queria o apoio de Bolsonaro para ser candidata a prefeita, ou era governador na época, não lembro, e ele não apoiou. Então ela ficou pé da vida e acabou, né, virando a casaca, e aí se ferrou, não foi eleito, tá vendo? Amargar esse castigo aí. Aí tem o José Serra também, essa Janaína Pascoal,
é uma das autoras da petição que deu início ao processo de impeachment da Dilma em 2016. A advogada tornou-se deputada estadual 2 anos depois, alcançando a marca recorde de mais de 2 milhões de votos, o máximo que um parlamentar já recebeu no Brasil. Apesar da votação expressiva em 2018, ela não conseguiu eleger-se para o Senado, né? Neste domingo ficou na 4ª posição, pouco mais de 2% dos votos, então foi uma vergonha, né? Alexandre Frota, esse cara aqui, que inclusive não sei como, mas conseguiu derrubar um vídeo nosso, esse cara aqui nunca me enganou, né? Eu inclusive fiquei muito aborrecido vendo o pessoal que se dizia, né, conservador, indo num canal que ele fez aqui, um programa, e um cara que sempre esteve envolvido na mais baixa mídia, né? Chegou inclusive a fazer filmes adultos de todos os gêneros que você pensar. E de repente viu que estava fracassando na sua carreira como artista, já não tinha graça, ele fazia um papel lá na Praça é Nossa, né? Com o Batman e Robin, onde ele era o Robin, né? Que ficava ali com o Batman, dava a entender isso, né? Que os dois tinham um caso. E o quadro era um fracasso, não tinha graça nenhuma. Então era um cara que estava procurando onde se firmar, né? E aí viu essa onda bolsonarista, entrou na onda e o povo foi com o pato, né? Elegeu esse cara aí, mas agora, finalmente, né, depois que ele botou as unhas de fora, como eu digo, a máscara um dia cai, família. Quem faz personagem na internet, pode demorar, meus irmãos, mas isso vem de Deus. Uma hora a máscara cai. É por isso mesmo que eu gosto de ser exatamente como eu sou, né? Vocês sabem aqui bem quem estão assistindo, quem estão ouvindo, né? Eu não faço personagem aqui. Então vamos ver aqui, ó. Ele é eleito deputado federal por São Paulo, como ferrenho defensor de Jair Bolsonaro, acabou rompendo com o presidente. Afastado do bolsonarismo, Frota decidiu lançar-se a um cargo menos concorrido na Assembleia Legislativa Paulista, mas com pouco mais de 24 mil votos, não conseguiu eleger, ó, 24 mil votos, tá vendo? Fracassou o Frota. Eduardo Cunha, esse outro aqui, o Abraham Weintraub, né? Que foi o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, né? No período no qual se envolveu em sucessivas polêmicas, o Weintraub passou de aliado a crítico do antigo chefe. Candidato a deputado federal em São Paulo, ele recebeu 4 mil votos e não se elegeu. O irmão dele, Arthur Weintraub, aspirante ao mesmo posto pelo mesmo partido, parou em um patamar ainda mais baixo, foram 1.900 votos. Então só presta assim, parabéns ao povo brasileiro que tá vendo, não é só porque o cara diz que é do bem, e ele é de fato. A gente tem que ver a história do cara. Qual é o trabalho que o cara fez? É feito outros, né? Como Charles Itiringa, que eu até fiz um vídeo aqui, disse que eu não via mal nos dois se candidatarem, mas eu vi muitos comentários jogando a real mesmo. Realmente eu só conheço o Charles e o Tiringa pelo canal deles, né? Acho legal o trabalho que eles fazem ali. Parece ser gente humilde como nós, né? Mas é como o pessoal disse, família, o cara nunca se envolveu em política, né? Ele ganha o dinheirinho dele lá de boa, merecido, honesto, e de repente quis entrar pra política, sabe? Sem ter um vídeo, sem ter uma crítica, porque o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil, meus irmãos, é coisa pra deixar a gente assim de boca aberta, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar só aqui pra gente ver as imagens. Charles de Tiringa. É Charles de Tiringa, parece, não, o nome da candidatura dele. Aqui não tem falando nada. Mas ele não foi eleito, né? Ele já gravou um vídeo até reclamando. O pessoal tem o governo que merece, mas Charles, você realmente mereceu perder a eleição. Se você tivesse se envolvido mais com a política, né, feito comentários quando devia, na hora certa, inclusive para ajudar o Brasil, se você é um cara preocupado com a política brasileira, porque o cara tem que ser preocupado com a política brasileira se ele quer entrar, né? Eu tenho certeza que o resultado teria sido diferente. Mas o cara passa todo o tempo neutro, sem tocar no assunto e de repente entra, né? Então, o povo não engoliu isso, o povo tá deixando de ser trouxa, o povo tá aprendendo a separar as coisas. Ó, gosto de você como comediante, mas você não é político. Chega de tiriricas lá. O que o Tiririca fez? Não fez nada. Fez uma lei lá pro circo, não serviu de porcaria nenhuma. E pelo histórico, né, do Charles de Tiringa, até boto uma fé no Charles, eu achei ele um cara muito inteligente, mas realmente, família, não merecia ter ganhado não, né? Pelo histórico dele aí, pelas oportunidades que teve, com todos os problemas que acontecem no Brasil, o cara sempre neutro e de repente quer entrar, né? É muito estranho isso aí. Então vamos seguir aqui. Aí tem o Márcio França, que também não se elegeu. O Mandetta, né? Mandetta também ficou de fora, família. Cadê aqui? Na disputa do Senado de Mato Grosso, ele perdeu para outra ministra, né? Mas aí ele queria já para o Senado, né? Já é mais difícil. Esse outro aqui também, Sérgio Camargo, é aquele... Eu até gostei de uma opinião que esse cara deu aqui sobre aquele rapaz, né? Que acabou perdendo a vida lá, era o congolês, eu acho, né? Congolês, se eu não tiver falado errado.
lá no Rio de Janeiro, que ele foi espancado por outros homens negros, né? E a mídia de esquerda, lacradora, queria colocar como um crime de racismo e tal. Na verdade, foram, como ele mesmo disse, né? Criminosos contra criminosos. Foi mais ou menos o que aconteceu. E aí, nas palavras dele, né? E aí ele só teve 13.085 votos. Ó, ele não se tornou deputado federal por São Paulo. E aí os caras colocam aqui, ó, como a mídia realmente, família, ela perdeu a credibilidade. Ó. Outro ruidoso integrante do governo Bolsonaro, Sérgio Camargo, responsável pela Fundação Palmares, arriscou-se pela primeira vez na disputa por um cargo eletivo, mas não deu certo. E aí, só por isso aqui mesmo, como a mídia podre, né, retrata alguma pessoa que fez algum trabalho que ela não está de acordo, você vê a intolerância deles. Então, meus irmãos, tá na hora, né, de a gente perceber e acordar um irmão nosso que não podemos de forma alguma deixar o PT se eleger, família. Nós precisamos conscientizar mais pessoas para que elas tenham noção. Deixa eu ver aqui, de Tiringa, para mim ele tinha ganhado. Eu até procurei aqui a votação deles, achei um site aqui, mas queria ver quantos votos eles tiveram, né? 28 de março. Eu sei que aqui, família, tá mostrando, né, que eles que eles tinham se eleito, né, nessa matéria aqui, mas eu já fui lá no canal dele e vi que não se elegeu. Aqui tem uma lista de um monte, né, desse site O Tempo, mas enfim, não se elegeram mesmo, família. Eu não sei quantos votos, vou ficar devendo essa informação pra vocês. Quem souber, coloca aí, se eu ver, eu destaco o comentário, tá certo, família? Mas não se elegeu. Acho que no máximo deve ter ficado como suplente. Mas é isso, né, família? Eu acho que o povo realmente tá aprendendo. Aos pouquinhos, né, o Brasil está se tornando um país mais consciente. Essa questão de o Lula ter ficado na frente aí no primeiro turno não é motivo para a gente achar que houve uma regressão, né, na conscientização do nosso povo. O que houve, de fato, foi uma divisão de classes muito grande. O Bolsonaro esqueceu dos mais pobres. E aí o que é que acontece? Vou tentar me eleger só com os que têm mais consciência, os que têm mais condição financeira. E aí isso dá errado, porque o nosso país, infelizmente, a maioria é pobre. E se você esquece o pobre, se você não inclui ele, você vai perder mesmo. E o Lula, já mais ciente, mais macaco velho nessa história, o que é que ele fez? Já foi justamente em cima, né, disso. Não, vou ficar com o mais velho mesmo. Não, vou ficar em cima do o que tem mais, né, que é os pobres. Vou fazer de conta que eu sou a favor deles, porque o PT é o que é mais contra, se você pensar. É o que é mais contra. Quando você tira, né, desvia dinheiro em diversos esquemas de corrupção, como é que você ama o povo? É um dinheiro sujo de sangue, os caras meteram a mão sem pena. Então, meus irmãos, só por isso a gente tem noção, né, que o PT jamais, a nossa bandeira não pode voltar a ficar vermelha, tá certo, meus irmãos? Então, passe esse vídeo adiante, fala aí o que é que você achou, né, de cada candidato desse, o mais que a gente falava aqui, né, o Cabo Daciolo, o Tiringa. Eu consegui achar aqui, família. A senhora encarando foi que me ajudou agora, ó. Charles e Tiringa, né? Teve 41 mil votos, 497. 41 mil votos, 497. Não se elegeu, né? O Charles de Tiringa. Pois é, família. É isso, né? E eles estavam fechados aqui com o Bolsonaro e perderam feio. Mas a culpa foi deles mesmo, né? Talvez se tivesse tido mais coragem, ia perder inscrito com certeza, né? As pessoas quando entram num canal de comédia querem rir, não querem ter aborrecimento. Então ficaram caladinho lá e de repente entra. Então a derrota é justificada. Até queria, né, ver o trabalho que eles iam fazer ali. É uma coisa que eu queria ver, mas enfim, né, família? Deixa aí teu comentário. Fala de cada candidato desse que a gente falou, principalmente aí o Cabo Daciolo, né, que é uma figura que a gente falava muito, e desses outros, né, como a Joyce Haussmann, que pegou mais de 1 milhão de votos e agora perdeu vergonhosamente. Deixa aí, tá certo, família? A gente volta a qualquer momento. Brigadão pela presença, um abraço e fui!